Olha que cena bizarra protagonizada por parlamentares da oposição. Eles comemoraram a alta do dólar causada pelo mercado financeiro para desestabilizar o governo. Alguém ainda duvida que essa turma joga contra o país? Faz o ela aí, ó, faz o ela. Mas como esse tipo de chantagem já não cola mais, analistas políticos ligados ao assunto estão usando as redes para desmascarar este tipo de especulação. Olha a aula que a Biazita Gomes deu. Vamos falar disso aqui, que foi esse aumento absurdo do dólar hoje. Dia 18 de dezembro ele bateu 6,27. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Eu sei que tem uma galera bolsonarista aí ventilando que isso é consequência do governo Lula, mas vamos por partes, tá? Porque isso aqui tem cenário internacional, mas isso tem uma especulação brutal, tá, do mercado. E essa especulação do mercado, ela é muito mais perigosa do que as pessoas imaginam. Primeiro, como eu já comentei aqui, a gente tem um dos piores cenários internacionais de projeção de futuro. Ninguém vai ser ingênuo e falar que, olha, o mundo está mega tranquilo para investir. Não, não está. Nós estamos na iminência de uma grande guerra mundial, essa que é a verdade, e qualquer pessoa que trabalha com o mercado financeiro e que seja séria sabe disso. A gente tem uma possibilidade muito grande de colapso do Oriente Médio. Colapso do Oriente Médio tem relação direta com várias questões, principalmente petróleo. Isso pode atrapalhar bastante o mercado. A gente tem governos na Europa desmoronando. Um dos principais governos europeus que está desmoronando é o governo alemão, tá, gente? O governo está sendo dissolvido para chamar novas eleições. Então o cenário internacional não é bom. Além disso, os juros americanos continuam alto, apesar de uma baixa de 0,25 hoje, eles continuam alto. E a gente tem a entrada do Trump, que promete um governo bem protecionista, aumentando tarifas, prometendo tarifas contra o México, contra o Canadá, inclusive prometeu aumento de tarifas contra o Brasil. E sim, isso cria um cenário internacional confuso e perigoso. Então só isso já faz o dólar ficar alto. Mas esse valor aqui, meu querido, não tem a ver nem com a administração brasileira nem internacional. Tem a ver com especulação financeira das bravas. Eu vou traduzir de forma bem leiga. Tem a ver com chantagem do mercado financeiro. E eu vou explicar por que eu tô falando isso. Alguns anos atrás, quando a Dilma caiu, quando rolou o impeachment da Dilma, antes disso, 6 meses, foi criado um cenário de recessão que, na verdade, não existia antes da criação desses cenários. Os indicativos estavam bons, a aprovação dela estava boa, e de repente tudo aí começou a dar o caos, o dólar começou a subir do nada. Já era especulação, mas a gente não tinha nessa internet tão desenvolvida para alguém falar assim, gente, esses números não são normais. Isso criou para a população uma sensação de que o governo estava colapsando e, consequentemente, as pessoas foram para a rua, fizeram aquela burrada de apoiar o impeachment, caiu a Dilma, entrou Temer, entrou Bolsonaro, o Brasil foi só água abaixo. Todas as pesquisas mostram que a aprovação do Lula está maior do que a reprovação. E, de acordo com a análise histórica, é uma das melhores aprovações nesse período do governo, que é o meio do governo que normalmente a aprovação vai pro buraco, tá? Mas não foi isso que irritou o mercado financeiro, não. Foi feita uma pesquisa de opinião presidenciável. Essa é a pesquisa da Quest. Nessa pesquisa, todos os candidatos da extrema-direita foram colocados e também os candidatos da esquerda, como o Lula e o Haddad. O Haddad já sendo apresentado como sucessor do Lula. Pasmem, o Lula ganha, obviamente, todos os candidatos, desde Bolsonaro, Caiado e Tarcísio, que é a grande aposta do mercado para substituir o Bolsonaro. Mas o que deu tremedeira no mercado é que o Haddad também ganha de todos, inclusive do Bolsonaro e do Tarcísio. Ou seja, o mercado, a gente chama o mercado, mas a gente sabe que a elite, ela não vê saída democrática da esquerda ou dos progressistas do governo. Porque como é que vai sair se todo mundo está dizendo que até o Haddad ganhou? Ou seja, se o Lula não se candidatar ou se o Lula vier no segundo turno e depois vier o sucessor, seriam mais ou menos 8 anos ainda de governo progressista de esquerda, fazendo coisas que o mercado não quer. Então o que o mercado faz? Para criar um cenário que crie um temor na população e que leve o país a uma recessão. Então começou um processo brabíssimo de especulação nas bolsas brasileiras. Por isso, a bolsa começou a cair e o dólar começou a disparar e nada controlava o dólar. Ah, mas Bia, o Brasil está colapsando. Tá não, meu amigo. Ontem, a gente conseguiu aprovar a reforma tributária histórica depois de 40 anos, que zerou todos os impostos do quê? Da cesta básica. Além disso, o Brasil foi o terceiro país que mais cresceu no último trimestre no mundo inteiro. Sem contar que o índice país está excelente e a gente tem uma visão internacional muito positiva. Ou seja, o mercado não tem por que ter esse papinho de nós estamos inseguros com o futuro brasileiro.
Na verdade, o mercado não quer o Lula, mas como o mercado sabe que o Lula não vai ser pela democracia, o que ele faz? Ele cria um cenário que vai levar o Brasil a uma recessão, e essa recessão vai ser sentida próximo do processo eleitoral. Mas aí em 2025 fica o caos, e aí cria todo um cenário para quê? Para o impeachment do Lula. Só que a gente não é otário como há 10 anos atrás. Isso aqui, gente, é totalmente artificial, mas vai dar muito ruim para nossa economia. E a gente vai sentir isso no nosso prato, a gente vai sentir isso nos carros, a gente vai sentir em todos os lugares, porque o dólar acaba comandando tudo. Um grande problema dessa história é que isso aqui, que é uma especulação financeira para criar um cenário muito ruim do Brasil, para dar a entender que o país está colapsando e criar uma recessão em 2025, pode afundar o Brasil inteiro. Apesar da tese defendida até por membros da base do governo, incluindo a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, o indicado de Lula para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou que alta do dólar no país seja causada por um ataque especulativo. Eu acho que não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem, eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Para o futuro presidente do Banco Central, não existe bala de prata para o problema fiscal do país. Quanto à questão fiscal, você pergunta não... A nossa resposta sempre padrão é aquela resposta que é o que realmente importa para nós, né? Ou seja, nós estamos analisando como que o mercado analisa o tema fiscal e como é que isso reflete nos preços. Mas você fez uma pergunta, tá bom, mas e vocês? Como é que vocês estão vendo? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou repetir o que eu tenho dito nas reuniões, sejam aqui internamente, seja nas reuniões com outros interlocutores ou mesmo com o governo, né? Eu acho que o tema das dificuldades e problemas das contas públicas brasileiras, elas já estão aí sendo tratadas há algum tempo na literatura, seja por uma questão de eficiência, seja uma questão do ponto de vista de justiça tributária, seja porque a gente tem uma rigidez do orçamento, seja porque tem regras de crescimento que são complexas. Então, esse é um tema que já está aí já há algum tempo. Eu entendo que todos vocês sabem, e mercado, academia, sabe que é muito difícil você apresentar qualquer tipo de projeto, programa fiscal que vá ser uma bala de prata, que vá dar conta de endereçar todos esses problemas que existem durante todo esse período no curto prazo ou no curtíssimo prazo. Então, eu acho que é sempre importante, e eu sinto isso na conversa que eu tenho com o presidente Lula, que eu tenho com o ministro Fernando Haddad, um reconhecimento, primeiro, do diagnóstico, de que existe, sim, problemas fiscais a serem endereçados no país. Depois, que nenhum programa que vai ser anunciado vai ser uma bala de prata que vai dar conta de resolver. Esses programas devem ser, sim, uma demonstração de reconhecimento do problema e do diagnóstico e passos na direção correta. Mais um passo na direção correta. Esses passos sempre vão apresentar as necessidades de debate com a sociedade, com o Congresso, que um processo democrático demanda. Isso muitas vezes vai fazer com que esses projetos andem numa velocidade que não é exatamente a velocidade que todos nós gostaríamos. Mas essas são as dores da democracia e, como eu já disse várias vezes, eu prefiro essas dores do que qualquer tipo de falso atalho para isso.